tentar fazer uma panorâmica do que tem de perspectivas aí para a escola nos próximos anos. Acho que é importante. Basicamente, na minha opinião, a escola vive um momento extremamente interessante, porque tem um conjunto de fatores positivos que todos contribuem, na verdade, para uma reforma muito importante na escola nos próximos anos. Basicamente, uma parte grande disso se deve ao trabalho do Mical como reitor aqui, que eu acho que deu uma boa organizada na estrutura da escola, criou as pró-reitorias, fez um bom plano estratégico, fez o PDI. Sempre, quem trabalhou em tudo isso foi o Sacani, né? Tanto na gestão do Mical, na gestão do Reginaldo, na minha, na verdade, quem segura as contas da escola é o Sacani. E depois o Reginaldo, que consolidou isso, tocou em frente as coisas que o Mical tinha organizado, a maneira de estruturar a escola, e sobretudo o Reginaldo tem um papel importante em criar convicção na aeronáutica, no Ministério da Defesa e no governo federal sobre a importância que é a ampliação do ITA. Isso é um mérito deles. Na verdade, boa parte do que a gente tem para fazer para frente só é possível depois, na verdade, desse trabalho todo que foi feito nesses anos anteriores. Mas o que tem para frente? Basicamente tem uma série de coisas. A principal delas é o que viabiliza todas as outras, é o projeto de duplicação da graduação. Todo mundo sabe o quadro de carência de engenheiro no Brasil, todo mundo tem uma ideia, e eu me canso, já fiz um monte de estatísticas sobre isso. O Brasil é de 35 países que tem estatística disponível no mundo, na OECD, é o país que tem menos engenheiro por habitante entre todos os 35 países. Em segundo lugar, a Turquia, 70% mais que o Brasil. É uma coisa impressionante. Então, tem uma carência de engenheiro, está nos jornais, etc. E engenheiro de qualidade, pior ainda, porque só menos de 10% das escolas têm grau 5 no ENAD. Então, engenharia de qualidade, então, se faltam engenheiros de qualidade. Então, o ITA tem um papel bastante importante em tudo isso. Nós somos pequenos, vamos continuar pequenos, somos uma gota do oceano do ponto de vista quantitativo, mas, do ponto de vista qualitativo, a gente faz uma diferença significativa. A gente forma, na verdade, mais que engenheiros, a gente forma liderança, para o mundo público ou privado. Então, a duplicação da graduação é uma coisa importante. A duplicação da graduação tem um apoio total do governo federal, da presidente, dos ministros, etc. E isso é muito importante porque a duplicação não pode acontecer sem perda de qualidade. É importante que ela aconteça mantendo a qualidade do ITA e é uma oportunidade ímpar de renovar toda a escola. O que é a duplicação? Nós ganhamos nesse período aí alguns projetos básicos de prédios importantes da escola, da Vale de Soluções Energéticas, e nesse momento a gente está trabalhando nesses projetos. É um orçamento do MEC, o MEC vai pagar as obras civis da duplicação, mais ou menos 300 milhões de reais são a parte de obras civis, significa um prédio novo do Fundamental, um H8, um dormitório novo, que é o H8DEF, entre hotel e o H8 atual, a reforma do H8 antigo para moradia de pós-graduandos, a construção de uma vila para professores com 300 apartamentos e professores visitantes e pós-docs, um conjunto de outros prédios em toda a parte de infraestrutura, uma biblioteca nova, auditório novo, um auditório que é o dobro desse, e um conjunto de reformas da parte antiga dele. Então, é um conjunto de obras que vão renovar, do ponto de vista físico, toda a estrutura da escola. Então, tem 5 grandes frentes de trabalho para os próximos anos, que estão todas acopladas a esse projeto. A duplicação do ITA, então, envolve um conjunto de obras de 300 milhões. Ela envolve dobrar o número de servidores e dobrar o número de professores da escola nos próximos anos. O primeiro concurso, a reposição de vagas que estavam abertas por aposentadorias, etc., foi autorizada para esse ano, e os projetos de lei que criam as vagas novas foram encaminhados ao Congresso esse ano, depende de aprovação de lei, mas há consenso, o governo federal entendeu que a gente só podia dobrar a graduação também dobrando o número de alunos, sem mexer na relação aluno-professor, para manter a qualidade da escola.
A gente tem uma das relações para o Brasil das mais favoráveis entre alunos e professores. É bem melhor que as federais. Comparado com Berkeley, a gente tem 10 alunos para cada professor. Não Princeton, MIT, Harvard, essa relação, Caltech, essa relação é bem menor, mas é bem melhor que qualquer federal e é comparado com o que Berkeley tem. Então dá para manter uma qualidade boa. Nosso grande desafio aqui, na verdade, diz respeito à expansão, é contratar a leva de professores novos. A gente tem 150 vagas novas para professores e tem mais ou menos, nos próximos 6, 7 anos, 50 aposentadorias. Então a gente tem que contratar 200 professores. O ITA tem 150 professores hoje. Tem que contratar 200. Essa é talvez a parte mais complexa da ampliação. Como encontrar num mundo em que falta gente qualificada para tudo que é lado, 200 sujeitos top, doutores, bem formados, etc., para ser o corpo docente. Essa tarefa é complicada. No MEC, antes que eu entre na coisa da formação de professores, no MEC, como contrapartida ao apoio que o MEC está dando ao ITA, o MEC quer que nós façamos algumas coisas em parceria com o MEC. Isso é importante porque vai nos criar algumas obrigações, mas também vai nos abrir portas para outras atividades do ITA. O MEC quer que a gente faça parceria com 5 instituições federais, mais ou menos na figura mental do MEC, a gente devia desempenhar com essas 5 federais o papel que o MIT desempenhará com o ITA no acordo do MIT e ITA. Depois eu explico o acordo do MIT, que é uma das 5 frentes. Mas deixa eu continuar no MEC. Então o MEC quer que a gente faça um acordo com 5 federais específicos, intercâmbio de professores, cooperação, projetos conjuntos, etc., criação de centros de inovação e agendas de inovação nessas escolas. Eles querem que a gente desempenhe um papel indutor da reforma do ensino de engenharia no Sistema Federal de Ensino Superior. E eles pagam tudo o que for necessário para isso. Ou seja, nós queremos que o MEC contribua não só com o recurso das obras físicas da expansão, mas que ajude no financiamento do custeio da expansão. A expansão exige que a gente aumente o vencimento de custeio. Então, essa parceria com o MEC pode ser interessante. Uma das coisas que, nessa parceria com os federais, o MEC quer fazer é colocar um conjunto de professores das federais como visitantes aqui com bolsa da CAPES, passando 3, 4 anos, 2 anos no ITA. Isso seria bom porque a gente vai ganhar, na verdade, um outro conjunto de professores, além das nossas contratações, que vão trabalhar aqui dentro nesse período. 20, 25 ou 30 professores por ano das federais trabalhando aqui dentro, na verdade, para poder, quando voltam para as suas universidades, levarem parte da cultura do ITA. O MEC também quer que a gente faça uma parceria com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, o Instituto Federal de São Paulo, que é a antiga escola técnica, transformada, que dá um curso de tecnólogo, tem uma pós-graduação em engenharia. Nós estamos começando a conversar com eles sobre isso. Também eles querem que a gente, o Instituto Federal quer que a gente crie com eles, ou a gente ainda está no começo dessa definição, ou um curso de tecnólogo, ou um curso de engenharia mesmo, talvez em São Paulo, talvez em São José, cujo foco é inovação e empreendedorismo. Eles querem criar um curso radicalmente novo, também todo o orçamento é do MEC, não é nosso, e eles também querem colocar aqui dentro também um número em torno de 20, 25, de um núcleo de professores de ensino tecnológico e engenharia que ficam aqui residindo no ITA e ajudando nas atividades. Então, nós queremos transformar essa parceria com o MEC também num jogo em que nós tenhamos benefícios do ponto de vista de melhorar o orçamento de custeio, trazer mais gente para cá, trazer melhores alunos de pós-graduação desse sistema federal para fazer pós-graduação aqui. Então, o MEC é isso. Vai nos significar uma trabalheira idônea, mas uma possibilidade imensa de aumentar a influência do ITA no sistema de ensino superior no Brasil e contribuir, como a gente contribuiu no passado, para a renovação do currículo de engenharia e do ensino de engenharia no Brasil. A segunda coisa que a gente tem de importante nos próximos anos, e está atrelado ao desafio da expansão, é um acordo com a CAPES. Para os próximos 5 anos, é um pacote CAPES-ITA, um pacote específico da CAPES e do ITA. A CAPES tem feito, não é um tratamento exclusivo para o ITA, mas ela fez isso para algumas instituições.
fez com a Fiocruz, fez com o Inmetro, fez com a Embrapa. Não fez com as universidades, mas eles estão nos tratando como se a gente fosse um instituto diferente das universidades. É um acordo CAPES, o orçamento é todo da CAPES, mas é nós que definimos a governança do acordo, ou seja, são bolsas da CAPES, nós organizamos os editais pelo ITA. O ITA lança os editais, e são editais dos próximos 5 anos que envolvem bolsa de professor visitante, apoio à escola, tipo escolas de verão, escolas internacionais, apoio a pós-docs, bolsa sanduíche, bolsa de mestrado, mas sobretudo, que é o que nos interessa, bolsa de doutorado no exterior. Nós vamos ter que formar professores. Não tem disponível no mercado os professores que a gente precisa. Então a gente vai ter que formar. Então, até o final desse ano, nós vamos estar abrindo editais. Nós fizemos algumas reuniões com os alunos do primeiro profissional, segundo, terceiro. A gente vai abrir várias modalidades para mandar a gente para o exterior, mas basicamente a mais importante para nós é convidar os alunos do primeiro, segundo, terceiro fundamental a aplicarem para o mestrado integrado com a graduação, para fazer o mestrado rápido e fazer doutorado numa escola top no exterior. Se o ITA quiser ser uma escola top, ele vai ter que ter um corpo docente top. Então, o que nos interessa nesse momento não é nem mandar a gente para fazer sanduíche no exterior. Nós vamos precisar mandar muita gente fora para fazer doutorado pleno em escolas top 10 no exterior. As melhores escolas de engenharia fora, a gente precisa investir, que é uma parte importante do novo corpo docente, tenha doutorado pleno nas melhores escolas de engenharia de fora. E não pode ser tudo numa única escola, tem que ser um blend de várias escolas de engenharia, das melhores escolas de engenharia do mundo. A gente tem que mandar uma leva grande, não tem garantia de que a gente possa contratá-los, mas esse edital vai ser um edital que dá uma bolsa de mestrado, dá a bolsa de doutorado, paga a tuition e dá uma bolsa de pós-doc na volta, já com direito à moradia nesse alojamento reformado fora, de modo que dê para os meninos que optarem uma segurança de que ele tem um horizonte ali garantido de vida até vir o concurso. Então, o pacote da CAPES é importante. Um é o MEC, o segundo é a CAPES. O terceiro frente importante de expansão é um acordo com o Senai. Esses acordos também com o Senai, eles têm um objetivo, que é arrumar, além do recurso de obras, arrumar fontes de recursos novas para a escola. Quer dizer, não há nenhuma escola top no mundo cujo orçamento não seja composto por uma fonte diversificada de receita. Depender só do orçamento da União, só da defesa, etc., é pouco. O ITA precisa diversificar a estrutura de financiamento dele e ter fontes extras, inclusive que sejam mais flexíveis para a execução, que não tenham toda a rigidez que o orçamento da União tem para executar. Então, com o Senai, a gente está fazendo uma parceria, que ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, que é o projeto que nós sabemos que tem o maior risco de frustrar no futuro, porque é o mais difícil de ser construído, de casar os nossos interesses com o Senai e construir uma coisa nova. Mas também é um desafio com o Senai de São Paulo, porque o Paulo Scarpa gostaria muito de criar o que ele chama de um ITA-Senai. Nós estamos trabalhando com eles em talvez criar algumas modalidades de curso completamente novas. A gente não quer fazer o que o Senai faz e nem temos condição de reproduzir o que o ITA faz com qualidade no Senai. Não daria certo. Então tem que ser uma coisa nova. Talvez seja um curso de design de produto, voltado para design de produto. Talvez seja, a gente tem que discutir isso, essa semana está muito verde ainda, talvez seja alguma coisa formada em tecnólogos na área de defesa, de uso dual, segurança cibernética, comando e controle, etc. Então nós estamos discutindo com eles. Mas tem duas agendas com o Senai. Criar um ITA-Senai na área de formação, talvez concentrado basicamente em área de defesa, e tem uma participação, o Senai está abrindo em São José, Centro de Tecnologia de Defesa no Parque Tecnológico. Então nós estamos discutindo com eles uma parceria de o que a gente vai fazer na área de inovação com o Senai. Nós com certeza vamos ter uma parceria grande com eles nesse laboratório do Centro de Tecnologia de Defesa que eles estão abrindo, sobretudo na parte de guerra eletrônica e algumas outras coisas, mas queremos também criar uma outra agenda de participação do Senai, do que a gente chama Centro de Inovação do ITA, que eu vou explicar, um desses 5 projetos. Então, o Senai é outra frente.
o Senai se desdobra em dois trabalhos, o Senai de São Paulo e o Senai Nacional. O Senai Nacional está criando 23 institutos Senai de inovação pelo Brasil. O ITA teve um papel importante no passado na criação do Cimatec da Bahia, que é o modelo dos 23 centros do Instituto Senai de Inovação. Então a gente vai ter também uma participação do Senai Nacional aqui dentro do ITA, em algum tipo de apoio para a criação do Centro de Inovação, em apoio a esses Institutos Senai de Inovação. É o projeto mais complicado que a gente tem pela frente, porque é o mais jabuticaba, o mais diferente de tudo, o mais difícil de acertar, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista de como alinhar os interesses das duas instituições, mas vai ser importante, porque é uma maneira da gente alavancar com volumes significativos investimentos aqui dentro. Então, o MEC é um, a CAPES é outro, o Senai é o terceiro projeto. A quarta frente de trabalho que a gente tem para esse período é o que a gente chama a criação de um centro de inovação no ITA. Certo? A gente fez várias conversas ao longo do ano com o BNDES sobre a ideia de fazer uma renovação do ensino de engenharia e uma renovação da relação que a escola tem com o setor privado, com parcerias. Ele está muito centrado na ideia, seguinte, que o melhor produto da escola é o aluno, não é nem a solução que a gente dá tecnológica. A gente pode fazer um projeto importante com a Embraer, tipo o CCM faz de automação de manufatura, e tem ganhos extraordinários de produtividade para a Embraer. Mas isso é incomparável com o maior impacto que a gente tem para qualquer empresa, os engenheiros que a gente forma. A disputa por eles é gigantesca e a dificuldade de acessá-los é muito grande. Hoje nós somos muito pequenos. O nosso principal empregador de gente formada aqui é a Força Aérea, o segundo maior empregador é a Embraer, o terceiro maior empregador hoje é a Petrobras, de gente que formou na escola. Mas a Embraer tem dificuldade, por exemplo, em contratar alunos egressos daqui, dificuldade enorme. O Satoshi está aqui, viveu isso na criação do PE. Aliás, recomendo que leiam o Valor dessa semana, o caderno sobre gestão de pessoal que está no Valor encadernado essa semana, e tem uma matéria especial sobre parabenizando a área de gestão de pessoas da Embraer, com uma menção enorme sobre o PE, o programa nosso de pós-graduação junto com coisa, e uma menção grande ao ITA do programa. Nós somos o mais importante para formar engenheiro para a Embraer, fazendo o PE do que na nossa graduação. Nós formamos 1.200 engenheiros nos últimos 10 anos através do PE, e a gente tem muito poucos egressos do ITA da graduação desses últimos 10 anos trabalhando na Embraer. É muito mais importante isso. Ou seja, acessar os nossos engenheiros é uma dificuldade grande. O que a gente quer com o Centro de Inovação é renovar o ensino de engenharia, fazendo com que os alunos da graduação, durante o período da graduação, tenham o que a gente chama de tutoria. Quer dizer, em programas junto com empresas e a escola, eles se envolvam com problemas da vida real de engenharia, tá certo? Em programas de pesquisa de longo prazo da empresa com o ITA, e os alunos participem desse projeto. Não só com as empresas, mas com os institutos do DCTA, com o IAV, com o IEA, etc. Porque, na verdade, é o seguinte, a decisão sobre onde você vai trabalhar depende do salário, das condições, do local onde você vai trabalhar, depende. Mas depende, antes de tudo, do desafio que o sujeito tem. O desafio é decisivo para decidir a sua vida profissional. Você vai trabalhar com nanotecnologia, vai trabalhar com... Porque, na verdade, quando você está entre o segundo, terceiro ano, tá certo? É que você se apaixona por alguma coisa e aquilo é importante na sua decisão de trabalhar. Então, o que nós queremos é fazer com as empresas, isso está inspirado numa sugestão do reitor emérito de Michigan, sobre a criação do que ele chama de Discovery Centers nas escolas de engenharia americana. Ele diz que esse Discovery Center seriam para as escolas de engenharia, porque o hospital escola é para uma escola de medicina. E que a gente faça sistemas de tutoria seguinte, e a gente está convidando as empresas a ser parceiras nossas nisso. Porque diz assim, Jorge, se você quer acessar o nosso aluno, se você quer de fato levar e ter anos para trabalhar com você, a melhor maneira de fazer é ter desafios de médio e longo prazo de engenharia, desafios de ciência que sejam capazes de seduzir essa molecada para trabalhar no assunto.
depois, quando ele estiver seduzido com isso, se ele vai aceitar a tua proposta de emprego, é uma outra discussão, é uma negociação comercial. A gente brinca que a gente não precisaria criar o centro de inovação se a gente tivesse escravidão. A gente vendia os moleques pelo que eles valem. Certo? Mas já que a gente não tem, a ideia é criar o centro de inovação para fazer um sistema de tutoria, que a gente convide. O interessante é trazer também desafios de grande impacto na vida brasileira, científica, de engenharia, para dentro da escola, como maneira, na verdade, de você renovar o portfólio de projetos de pesquisa da escola e criar, na verdade, desafios grandes para essa molecada. E é um desafio que é relevante, tanto para o CTA, quanto para a vida, na vida civil. Então, o Centro de Inovação é um projeto que a gente negociou com o BNDES, a gente quer apresentar ao banco. Finalmente, agora a gente vai começar a detalhar o projeto. Uma parte grande desses projetos depende de uma coisa que a gente está resolvendo agora, que é a contratação de uma equipe de suporte à elaboração de projetos dentro da escola, que está começando agora. Uma parte começou com apoio da FINEP, apoio do Parque Tecnológico. O Horácio está aqui, para contratar pessoas que são basicamente engenheiros, físicos, etc., que estão ajudando a reitoria, a direção da escola, a elaborar esses projetos SENAI, Centro de Inovação, etc., quer dizer, dar suporte para a elaboração dos projetos, porque os professores que a gente tem são bons, mas estão todos ocupados com um monte de atividades, e é mais a negociação de grandes projetos, pressupõe ter um staff próprio, capaz de elaborar o projeto e negociar com as agências de projetos. Essas pessoas estão chegando agora. Para essa turma de staff, não só contribuíram a FINEP, o Parque, etc., cumpriu a BDI, a Prefeitura de São José, todos aportaram recursos na escola durante esse período. Os recursos começaram a fluir a partir agora de agosto desse ano. Mas a Embraer também nos deu um apoio muito especial. A Embraer não só fez uma doação para a escola através da Fundação Casemiro, importante, para dar apoio à elaboração desse projeto, como nos disponibilizou um conjunto de pessoas, engenheiros e profissionais da Embraer, trabalharem no ITA na elaboração dos projetos. Eu sou muito grato. Foi uma decisão da diretoria da Embraer, que considera muito importante para ela, inclusive o próprio Centro de Inovação, que ela classifica como sendo o PE do ITA, a maneira de acessar alunos do ITA, tá certo? Fazer do Centro de Inovação uma maneira de cativar os alunos para irem trabalhar na Embraer. Então a Embraer está nos apoiando e a gente está montando. Então, o primeiro é o MEC, o segundo é o Freire Capital, o terceiro é o SENAI, o quarto é o Centro de Inovação, e o quinto projeto importante é o MIT, o acordo com o MIT. Nós começamos no começo do ano um conjunto de reuniões telefônicas, depois presenciais, assinamos uma carta de intenção com eles em abril, montamos um programa de trabalho. Nós estamos no cronograma de trabalho em dia, que envolveu a vinda de uma delegação grande aqui em julho, depois uma ida nossa várias vezes lá, 15 professores do ITA estiveram há 3 semanas atrás lá fazendo um conjunto de reuniões, workshops, Nós estamos em dia, nós temos um draft atualmente na 7ª versão, escrito com eles, vai e volta, etc. A fim de outubro a gente termina a parte da proposta técnica desse proposal. De outubro até janeiro a gente tem uma parte que é orçamento e parte jurídica do acordo. A ideia é que no começo do ano que vem a gente tem um acordo de 5 anos, tem 3 frentes. Renovação do ensino de engenharia na escola, parte de educação e um reforço à pós-graduação do ITA, oferecendo cursos do MIT aqui, professores visitantes, curso à distância, ou mesmo professores nossos que têm disciplinas no MIT na pós-graduação lá. Uma frente que é pesquisa, que são projetos, a gente está selecionando 5 grandes projetos de pesquisa que envolvem equipes de vários departamentos do ITA e vários departamentos dele, para fazer 5 grandes desafios. Um talvez seja sistemas autônomos submarinos, com a Petrobras, que tem várias implicações importantes para nós em controle, tá certo? Em sistemas inerciais, em aerodinâmica, em telecomunicações, para poder funcionar. E a Petrobras pode ser um grande parceiro. A Petrobras tem interesse em uma parceria aí com a MIT. Nós tivemos na Petrobras com o pessoal da MIT. Então, um deve ser, o outro deve ser em transporte aéreo, sistema de controle de tráfego aéreo.
deve ser um grande projeto do MIT. Nós vamos definir 5 grandes durante os 5 anos. Talvez a gente só defina, quando a gente assina um acordo, 2 ou 3 no começo, e deixemos 2 para decidir quais são os projetos ao final do primeiro ano, começo do segundo ano, para ter mais maturidade. Em todo caso, todo ano a gente vai ter 3 a 5 pequenos projetos cooperativos entre equipes do MIT correndo no âmbito do acordo. Então, uma frente, outra é pesquisa. Boa parte dessa pesquisa vai ser motivada em coisas que têm um impacto na sociedade brasileira, seja o impacto econômico, seja na vida social, seja o impacto científico. Mas o impacto vai ser o critério-chave da seleção dos projetos. E esses projetos, boa parte deles, nós queremos que tenham grandes parceiros na área industrial. A terceira frente de trabalho do acordo com o MIT é a parte de inovação. É ajudar no desenho da criação do centro de inovação, um conjunto de atividades que tem a ver com renovar o ensino de graduação, escola de liderança, de empreendedorismo, de uma cultura de inovação. Eles têm um conjunto de centros de inovação, fizeram isso em vários lugares do mundo. Tem o G-Lab, que é para tecnologias sociais, tem o Expand, que é para incentivo à inovação. Eles têm um ecossistema que funciona muito bem, mas tem muitas iniciativas próprias que a gente tem que não pode copiar e colar, a gente tem que adaptar para a nossa realidade. O centro de inovação vai ser o instrumento mais importante da renovação disso. Na verdade, o centro de inovação nós estamos concebendo como uma peça da escola que ajuda a renovação de toda a escola, a agenda de inovação, a reforma da parte educacional e a reforma da agenda de pesquisa. O centro deve se funcionar como um programa de cooperação com a empresa, mas ele também vai ter um conjunto de espaços pedagógicos, de aprendizado novos, metodologias novas para melhorar o ensino de engenharia na escola. Então são essas 5 frentes. É uma quantidade gigantesca de trabalho, mas que é importante que sejam tocadas todas as 5. Por quê? Porque uma retroalimenta a outra. É o acordo com o MIT que viabiliza que a gente tenha mais interesse da empresa e várias empresas em colaborar com a gente. O acordo com o MIT reforça a convicção do governo federal de pôr dinheiro aqui, porque eles sabem, a presidente teve no MIT a assinatura da carta de intenção, os ministros têm interesse que a gente assine com o MIT, dizem, vai em frente, porque todos os outros projetos, um retroalimenta o outro. O Senai está interessado na gente, por causa do MIT, mas assinando com o Senai a gente melhora a infra daqui, tá certo? Um reforça o outro e assim, nós vivemos uma oportunidade, eu acho, nós estamos ladeira abaixo, todo mundo quer nos apoiar. Então, a gente tem dito o seguinte, nós não podemos perder nenhuma dessas oportunidades, nós temos que tentar. A gente sabe que algumas delas não vão dar certo, algumas vão frustrar, outras vão sair menores do que a gente, da nossa expectativa. Mas a hora é aproveitar toda a chance que a gente tem de captar todas essas alternativas. E trabalhar com afinco para fazer isso. Dificuldades imensas. As maiores são administrativas e modelo jurídico, que é uma marra gigantesca. Esse ano, o Douglas está aqui, ele preside a comissão de obras do DCTA que foi criada. Esse ano nós tínhamos dinheiro do MEC para começar as obras do H8D, não conseguimos começar. Por N dificuldades, falta gente, falta corpo de engenharia, os processos licitatórios são lentos, demorados, enrolados. Então, dificuldades para fazer isso são imensas, várias, certo? Não é falta de dinheiro, certo? É gestão, processo administrativo, dificuldades, é falta de pessoas, certo? Mas não de dinheiro. Curiosamente, não é esse o grande problema, mas, sobretudo, é gestão e pessoas. Tá certo? Isso quer dizer que a gente deve desistir? Não, a gente tem que encontrar todas as maneiras heterodoxas do mundo para achar pessoas, contratar pessoas, pedir apoios extraordinários e tentar tocar isso da maneira que dá. O que nós não podemos fazer é perder essa oportunidade. Porque é uma oportunidade. Eu brinco que para mim foi um presente de Natal no final do ano passado. Boa parte disso é viável pelo trabalho feito anterior, sobretudo pela convicção criada no Ministério da Defesa, no Comando Aeronáutico, que a criação da escola era importante para o país e o apoio da Presidente da República. Essa é o que viabilizou isso. Mas é uma oportunidade gigantesca. Do ponto de vista institucional,
o ITA e o DCTA vai ter um enorme ganho com a renovação do ITA, porque um conjunto de obras vão revitalizar o DCTA como um todo e abrir imensas oportunidades para os outros institutos. Essa oportunidade não aparece toda hora. Quer dizer, estamos falando de fazer um investimento quase similar ao que foi feito na criação da escola. De uma oportunidade de renovar completamente a escola, a infraestrutura integral dela, constituir uma nova agenda para a escola. Então, é uma oportunidade que não vai se repetir tão cedo. Boa parte do dinheiro que entra na escola extraordinária, ele entra pela capacidade que os professores têm, equipes, grupos de pesquisa, têm de alavancar um projeto na FINEP, na Petrobras, etc. Mas eles são grupos de pesquisa que conseguem algum dinheiro com o laboratório da UFBA. Um pacote institucional, que não é pelo grupo de pesquisa, raras oportunidades acontecem. Então, ele é um pacote grande que vem pela frente, exige muito trabalho, mas ele é muito compensador do ponto de vista de quem gosta da escola e do que pode representar para a escola no futuro. Evidente, nossa inspiração tem que ser renovar a escola no sentido de que ela faça pelo país, na verdade, o que ela já fez no passado, que ela crie empresa, desenvolva tecnologia e ajude o país a se desenvolver. Okay? Okay?